Primeira conferência de Monsenhor Tihamer Todd sobre casamento e família. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Importância da família. Meus irmãos, escolhi como objeto de minha série de instruções para o curso do novo semestre que se inicia um tema de urgência e atualidade toda particular, mas ao mesmo tempo bastante delicado e difícil. Um tema cuja solução assegura para o homem vida pacífica sobre a terra e muitas vezes também a felicidade eterna. Um tema cuja solução harmoniosa é de efeito incomensurável sobre toda a vida cultural, social e nacional. Um tema cuja solução exata ou inexata é fonte de bênçãos ou de maldições para toda a humanidade. Um problema de imensa importância: o casamento e a família cristã. Quem não vê a importância decisiva desta questão? Quem não vê que a humanidade se coloca hoje ante estas graves questões do casamento e da família como diante de uma esfinge enigmática? O homem moderno que conseguiu descerrar cada vez mais o véu que ocultava a natureza com suas esplêndidas descobertas, pensou ser o matrimônio resolúvel pelas leis da natureza, qual um problema da matemática. Teve, porém, grande desilusão. Após amargas experiências, foi obrigado a reconhecer que o casamento não é um problema numérico que se possa resolver única e totalmente pelo raciocínio. Não. O casamento, a família, constitui uma equação a várias incógnitas que a matemática não resolverá, porque ele é, segundo a expressão de São Paulo, um grande mistério, que só o homem arraigado em Deus pode dominar e resolver. Não existe verificação que atualmente mais se ouça do que esta. A família em nossos dias passa por séria crise. Seria impossível e mesmo injusto não lembrar que há causas muitas e complexas a influir na crise atual da família. Seria injustiça negar que uma dessas causas é a crise econômica com todas as suas consequências. Desemprego, falta de habitação, privações e, por consequência, atritos e pontos de vista diversos entre os esposos, além do crescente nervosismo, impaciência, egoísmo, etc. Tudo isto é verdade, bem verdade. Entretanto, meus irmãos, se de uma parte o reconhecemos com toda franqueza, de outra parte, outra verificação adverte-nos que a atual crise da família não pode ser suficientemente explicada por causas exclusivamente econômicas. Verificamos com efeito que a família está abalada não só entre pessoas necessitadas, mas que, ao contrário, a crise é maior e mais contristadora entre famílias cuja situação material é boa e onde se não fala em privações. E a prova de que a mediocridade e a pobreza não são os verdadeiros inimigos da família são os exemplos dos esposos para os quais a vida familiar e o amor recíproco se tornam mais fortes pela pobreza e eles mesmos mais unidos, porque a luta pela vida suscitou neles valores morais cuja existência antes
eles ignoravam em si mesmos. Se para a família ressoa o apelo de socorro dos navios em perigo de naufrágio, SOS, Save Our Souls, salvai nossas almas, é preciso recordar que não poderemos salvar a família em perigo senão pela salvação da alma e dos valores morais. A família precisa realmente de uma reforma, mas essa reforma só se realizará respeitando-se novamente o ideal cristão do casamento. Eis o objeto das nossas instruções neste novo semestre universitário que agora começamos. Creio não poderia encontrar um tema tão importante, decisivo e vital como este. Antes, porém, de minuciosamente tratar dessa questão, devo prepará-la respondendo a um ponto preliminar. Demonstraremos cuidadosamente ser na realidade essa questão de uma importância tão vital que mereça se lhe consagrem as instruções de todo um semestre. Primeiro, é necessário falar tanto da família? A resposta procurarei dá-la na primeira parte do sermão de hoje. Responderei depois uma questão que talvez alguns ouvintes possam formular. Em segundo lugar, será que um padre católico pode tratar deste assunto? Número 1. Necessidade urgente. Quereria hoje responder preliminarmente a este ponto. É preciso tratar minuciosamente do casamento e da família? Por quê? Há com efeito homens a levantar esta questão. São cada vez mais raros, infelizmente. Admirados farão esta pergunta os que cresceram em antigas famílias ideais, famílias religiosas, conscienciosas, fonte de paz e de felicidade, onde a questão do casamento e suas relações não constituiriam problema. Os pais e avós não falaram muito disto às novas gerações vindouras, mas nessas venerandas famílias, as tradições permaneciam tão vivas que a nova geração, constituindo uma família por si mesma, instintiva e naturalmente, resolvia o problema. Isso não era, todavia, a menor bênção da família antiga e venerável. B. Hoje, porém, como estamos longe disto? Milhares e milhões de jovens crescem ao redor de nós, desconhecendo as bênçãos da vida familiar e o calor do lar doméstico. Lar, palavra magnífica, ninho abençoado. Dizei-me, existe ainda hoje um lar? Um lar com seu doce e benéfico calor. Lembro-me aqui não só dos mais desgraçados dentre os desgraçados, dos filhos infelizes, cujos pais estão separados. Lembro-me da multidão imensa de filhos cujos pais vivem em comum, mas em constantes rixas e discórdias perpétuas. Lembro-me destas crianças que nunca provaram a doçura de um lar, porque nem seu pai nem sua mãe amam a vida de família. Ambos sentem mais alegria em fugir de seu lar. A criança fica entregue a si mesma, ou a uma doméstica, a uma empregada, ou então vai aonde quer. Lembro-me também desta multidão de jovens obrigados a ganhar o pão,
arrancados das paredes protetoras do lar antes que se lhe chegue o tempo dos cuidados pela existência. Lembro-me ainda dos inumeráveis ataques que o homem moderno lê, ouve a cada instante nos jornais, revistas e na sociedade. Ataques contra a família, cuja formação ideal nunca ele viu, nem apreciou, nem tentou evocar. Disto tudo eu me lembro, eu penso, e agora estou convicto da necessidade urgente de falar e falar minuciosamente desta questão perante o homem de hoje. B. Demais, torna-se necessário ainda ocuparmos-nos deste problema, porque outros querem tenaz e incansavelmente resolvê-lo, embora de um modo tão brutal, tão afrontoso e audaz, confundindo os espíritos muito mais que antes. Os antigos se baseavam em todas as coisas pelo que observavam no lar. Hoje, pelo contrário, os homens se desorientam pelo que veem em casa. Outrora, a mãe era para a filha adolescente a amiga mais íntima, a quem esta recorria em todas as suas dificuldades. E hoje, ela se dirige a uma agência de casamento ou à secção de correspondência de um semanário ilustrado e mesmo, eventualmente, a médico psicanalista. Quantos escritores, quantos poetas e políticos, quantos filósofos e artistas, quantos autores dramáticos e cineastas se voltam hoje para o grande problema, a crise da família. É incalculável o número de obras provocadas por esta questão e cujos produtos inundam diariamente as livrarias. Devemos-nos, porém, felicitar ante esta abundância? Quanto mais nos ocupamos desta questão, mais nos perdemos num oceano de nuvens. A Igreja Católica pertence levantar a voz, ela a quem nosso Senhor Jesus Cristo confiou a pregação da verdade. Mas, dir-se-á talvez, que fará a Igreja nesta questão do matrimônio? Não é ele um contrato entre pessoas particulares? Não é um negócio puramente profano e social? Não, 1000 vezes não. Tendo em vista sua origem, seu fim e os deveres que dele decorrem, afirmamos bem alto: o casamento não é um simples contrato civil, e sim uma instituição moral e religiosa. O casamento vem de Deus, autor de todas as leis da natureza. Criou ele o homem de tal maneira que sua reprodução ulterior não lhe é assegurada senão pela coexistência constante de dois seres, portanto pelo casamento. O casamento, porém, no momento da criação da raça humana, recebeu um caráter divino todo particular, pelo ato simbólico de Deus, tirando a primeira mulher do lado do primeiro homem, e dando-lhe por esposa, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. O fim do casamento dá-lhe também um caráter religioso. Os esposos, com efeito, são os colaboradores do Deus Criador. O fim principal do casamento é dar à terra novos seres, criados à imagem de Deus, seres cuja tarefa aqui na terra e na vida eterna será servir a Deus. Cada vez, porém, que os esposos cumprem a sua tarefa de dar a vida física, Deus age com eles, criando ao mesmo tempo uma viva alma,
e depondo-a no novo rebento humano que acaba de florescer graças aos esposos. Grande honra é, pois, para os esposos o serem propriamente falando instrumentos nas mãos de Deus Criador e o de estarem realmente unidos com Deus. Disse-o igualmente nosso Senhor Jesus Cristo, que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Basta olharmos para a história da civilização e em todos os povos, em todos os tempos, encontramos o casamento como um ato religioso feito entre cerimônias religiosas as mais diversas, provando isto haver realmente relações estreitas entre o matrimônio e a religião, e necessitarem os esposos do auxílio especial de Deus quando querem cumprir os seus deveres conjugais. Os deveres anexos à família tornam-na também uma instituição moral e religiosa. Cristãmente falando, a providência quis constituir na família uma pequena cidadela particular, uma praça forte, um jardim bem fechado, tornando-se ela um lugar de paz, onde a nova criatura viria ao mundo, nasceria, se fortificaria fisicamente, chegaria a utilizar suas faculdades intelectuais, formar-se-ia e se desenvolveria completamente. A família é o lugar sagrado onde uma geração coloca nas mãos de outra o facho da vida, aceso pelo mesmo Deus no momento da criação, e que não se extinguirá senão ao som da trombeta do juízo final. O Criador uniu, pois, o primeiro casal humano pelos laços da família. Esta é, portanto, a associação mais antiga, a mais fundamental da humanidade, mais importante que qualquer outra associação ou instituição posterior. Mas se o centro de gravidade de toda a humanidade repousa sobre a família, compreende-se então a solicitude cheia de responsabilidade com que o cristianismo sempre velou pela integridade da família. Notamos, contudo, esta grande solicitude se considerarmos quanto a Igreja estima a família, não tanto pela sua missão terrestre, mas ainda, porém, pela sua tarefa supraterrestre. Tudo começa aqui embaixo, mas tudo acaba lá em cima. Toda a vida humana floresce na terra, mas dá seus frutos no outro mundo. A família não é, pois, somente a fonte da vida terrestre, mas é também da vida eterna. Ela é, pois, o ponto de partida daqueles que um dia ocuparão os lugares de vencedores no reino celeste. Vistes agora por que a Igreja vigia com tal solicitude o matrimônio, e por que não tolera que as paixões humanas e a ânsia dos prazeres profanem uma instituição à qual estão anexos os tão graves interesses do reino do céu? É porque a família não é somente importante para a sociedade, para a nação, para o Estado, como também para a Igreja de Cristo. Não é o Papa que é a Igreja, ele é o chefe da Igreja. Os sacerdotes e os bispos não são a Igreja, são os servidores da Igreja. Mas a Igreja são estes milhões de fiéis fornecidos pelas famílias. O corpo místico de Cristo, que nós chamamos Igreja, estaria mutilado e seria desprezível se se compusesse só de sacerdotes e bispos, se se constituísse só de pastores sem rebanhos.
com a força ou fraqueza da família cristã, com seu valor ou desvalor, com suas virtudes ou seus defeitos, crescem ou degeneram também a força, a beleza e o florescimento da igreja, corpo místico de Cristo. Se nas famílias cristãs a fé e a pureza diminuem, a igreja também se torna doente e anêmica. Se, pelo contrário, a fé e a virtude são fortes em nós, a igreja também floresce em beleza. A igreja não pode, pois, ficar indiferente à vida familiar dos fiéis. A sorte do corpo místico de Cristo está ligada à sorte da vida familiar dos cristãos e à maneira com que eles ouvem a palavra de Deus, observam os mandamentos e se esforçam para caminhar durante sua vida terrestre sob a luz do Evangelho. É preciso, pois, falar desta cátedra acerca da família. É preciso falar muito, porque imensos interesses morais e religiosos dela dependem. É preciso falar disto, porque estamos convencidos de que a luta empenhada contra a família é a arma mais poderosa da irreligião. Mas estamos também convencidos de que a grande luta sustentada em defesa do ideal cristão não se decidirá finalmente nas ruas, nem na vida pública, nem no parlamento, mas sim no lar doméstico. Quaisquer que sejam as desgraças externas, as provas e as perseguições que atinjam o reino de Cristo, ele vencerá todos enquanto houver famílias acolhedoras de Cristo, abrigando no santuário do lar cristão. É, pois, preciso falar e longamente do casamento e da família. O padre católico pode tratar desta questão? Número 2. Um padre católico pode e deve falar sobre este assunto. Se até o presente fui talvez feliz em mostrar claramente a importância desta questão, sê-lo-ei ainda quanto ao dissipar uma dúvida que certamente surgiu no espírito de vários ouvintes. A. Pode um padre católico tratar desta questão? B. Um padre católico, deve ele precisamente falar sobre este assunto? Quando os meus ouvintes souberem que eu consagrarei todos os sermões do semestre universitário para esta única questão, o estudo do ideal cristão do casamento, hão de perguntar certamente a si mesmos: será que um padre católico, não vivendo ele mesmo do matrimônio, pode falar destas coisas? Pode ele ser nosso guia, a nós que somos casados ou nos preparamos para o ser? Não será uma tarefa impossível falar do matrimônio para quem o não conhece pessoalmente? À primeira vista, isto parece com efeito uma empresa impossível. No entanto, não o é. Recordemo-nos, primeiramente, que se os padres católicos se não casam, eles contudo saíram de um matrimônio e deixaram um lar doméstico para subir ao altar. Também eles tiveram pais, recordando-se deles com uma gratidão e um amor eterno. Eles também têm irmãos e irmãs que se casam. Eles conhecem, pois, a família e a vida familiar. Não há porventura ilustres críticos de arte quando eles mesmos não produziram sequer uma obra-prima?
Não conheceis médicos que curam admiravelmente doenças nunca sofridas por eles? Não curam os psiquiatras doenças mentais que nunca o atingiram? E os juízes, não são eles equitativos no julgamento sobre crimes que eles mesmos nunca cometeram? Agora volto à objeção e afirmo que aquele que não vive ele próprio no matrimônio pode discutir muito mais imparcialmente a questão que o homem casado. Mais imparcialmente, porque vê mais claramente os defeitos das suas partes e pode examinar mais tranquilamente suas obrigações do que aquele que está pessoalmente interessado na questão. Mais imparcialmente ainda, porque a experiência pessoal torna muitas vezes difícil um olhar mais aprofundado e uma apreciação mais objetiva. Ao contrário, se ao sacerdote falta o terreno da experiência pessoal, encontra ele ensinamentos muito mais abundantes na experiência milenar da Igreja e na inesgotável diversidade da vida dos fiéis. A Igreja, em seu ministério pastoral de 20 séculos, adquiriu um juízo tão seguro, pontos de vista tão largos, que ninguém na terra os teve, mesmo aproximativamente por sua própria experiência. De outro lado, o pastor de almas, querido por seu rebanho, que para ele se volta em suas alegrias e suas penas, conhece ele próprio todas as tristezas, todos os choques, todos os problemas do casamento, em sua infinita variedade, melhor que qualquer pessoa casada. Não esqueçamos precisamente a fonte mais rica em que o padre sorve seus esclarecimentos sobre esta questão: a confiança de seus fiéis. É justamente por ter o padre católico, por amor de Cristo, pelo bem das almas de seus fiéis, renunciado ao casamento, que lhe é assegurada a absoluta confiança de seus fiéis. Jovens e velhos, casados e solteiros, contam suas penas, suas lutas, suas vitórias, seus cuidados e suas tristezas com tal confiança, que a alma do padre conhece melhor, muito melhor, todos os escolhos e recifes, em uma palavra, todos os problemas, como se ele mesmo tivesse uma família. Ele não conheceria certamente senão a sua própria família, enquanto agora ele conhece centenas e milhares. Após isto, creio que não mais se discutirá a possibilidade para um padre católico de encarar esta questão. Mas tem ele o direito e mesmo o dever de falar deste problema? É indubitável que o estudo da questão não é realmente fácil, estando mesmo ligado a detalhes que não se podem abordar senão com muita prudência e psicologia. Justamente por isto, ela deve ser tratada por sacerdote católico, de quem podemos esperar este tato e esta delicadeza, mais do que por alguém que abordasse brutalmente o mais santo problema da vida. Por que justamente um sacerdote deva tratar deste assunto? Porque é a Igreja a única que deve falar desta coisa essencialmente santa e que de perto toca a religião. Ora, o casamento é uma coisa essencialmente santa. Diz um francês espirituoso que o adjetivo é o inverso do substantivo. Certamente queria ele dizer que há epítetos que, colocados diante de tal ou tal substantivo, fazem desaparecer e enfraquecer a essência da coisa. Ao contrário, há porém epítetos
que na sua brevidade esclarecem o pensamento como o brilho de um raio no céu. Em 31 de dezembro de 1930, o Papa Pio XI publicou uma longa encíclica sobre o casamento e colocou no frontispício um epíteto que resume com muita felicidade a essência de toda a questão. Casti connubii. Assim começa a encíclica pontifical. Que epíteto exato, o casto matrimônio. Com efeito, ou bem o casamento é casto, moral e santo, ou bem não há casamento. Mas se é santo e sacramento, então compete à Igreja e seus padres tratarem do assunto. E se Lacordaire disse um dia que a união entre o homem e a mulher, isto é, o matrimônio, era uma questão de civilização humana, hoje se pode acrescentar, é uma questão de felicidade na terra e na eternidade. É preciso, pois, tratar realmente desta questão e dela se ocupar bastante. Pertence primeiramente à Igreja Católica discuti-la com toda a franqueza. Meus irmãos, disse que há pérolas preciosas que perdem quando nas mãos dos homens todo o seu brilho e não o recuperam senão quando são mergulhadas novamente no fundo do mar, nestas profundezas de onde nasceram. A pérola mais preciosa da humanidade, a de maior valor, é a família, porque é de sua força e de sua energia que dependem a força e a energia da sociedade. A vida familiar pode também perder o seu brilho e sua força nas mãos do homem. Pode mesmo ficar completamente arruinada. E ela não recuperará sua força enquanto a não recolocarmos em sua fonte primitiva de onde se originou, sobre o pedestal de uma concepção séria e religiosa do mundo. Quantas coisas abalaram a família atual, a crise econômica, o trabalho das mulheres e das crianças, a crise da habitação, as privações. O golpe, contudo, mais terrível lhe foi vibrado por este fato doloroso, o de se ter ela afastado de Cristo, pois uma vez dele afastada, perdeu sua base mais sólida. Sejamos claros, a família sofre uma crise, mas aí chegou porque se afastou da fonte da vida, do terreno religioso. A família realmente necessita de uma reforma. Isto, porém, não é possível se lhe não dermos mais moral. A necessidade para a reabilitação da família, de instituições sociais, de medidas legislativas e do concurso do Estado, mas tudo isto seria inútil se esquecêssemos o essencial: elevar novamente a vida de família à altura da moralidade. Não fujamos à evidência do perigo. Se o ideal cristão do matrimônio e da família não recuperar a supremacia, se a opinião frívola e destrutiva, arraigada nesta questão durante as últimas dezenas de anos, continuar espalhando-se, não só ela prejudicará enormemente a religião, mas tornar-se-á um perigo para a tranquilidade social e para o desenvolvimento cultural da humanidade. Eis porque recordarei insistentemente nos sermões que se seguem o fato de que as leis positivas divinas no matrimônio, como em todas as outras questões, harmonizam-se perfeitamente com os desejos e as obrigações da natureza humana. E quando o homem as observa,
não só obterá a salvação eterna, mas assegurará as bases de uma vida terrestre harmoniosa. Se, porém, quiser burlá-las, abrirá ele mesmo as portas do inferno e do sofrimento na terra. Nada mais nos resta senão levantar uma humilde prece ao Pai Celeste, Criador da raça humana, Santo Fundador do matrimônio e da família, que nos assista com suas graças de luz e de força durante o curso dos meses em que evocaremos seu plano sublime. Assim seja. Amém.